Bom, como eu te falei, vamos ter aqui duas aulas bônus para você, aulas que pertencem ao curso do Gramática em Espiral. São duas aulas introdutórias, uma introdutória do curso em geral e a outra introdutória da parte de morfologia. Nessa primeira aula, vamos falar então sobre o que é estudar português. Por que essa aula está aqui? Justamente para a gente mudar a nossa percepção a respeito de o que é o estudo gramatical, não como um punhado de regras, macetinhos, isso não resolve, tá? Quando a gente for analisar as questões em si do CACD, você vai ver que a classificação, você olhar para uma sentença e pensar numa musiquinha, pensar numa tabela, não resolve absolutamente nada, nada. Mas o que não significa que você não precise saber com profundidade a teoria, mas é saber a teoria, internalizá-la de tal modo que você possa aplicá-la e relacioná-la com naturalidade. Daí a minha intenção em botar essas duas aulas, colocar essas duas aulas de bônus para você aqui. Essa primeira aula, então, o que é estudar português? Lembrando, mais uma vez, que é uma aula do curso Gramática em Espiral, o que significa que durante a aula, em vários momentos, eu faço referência ao curso como se você estivesse no curso, porque é para o curso, tá bom? Mas, tirando essa ressalva, o conteúdo vai ser muito válido para você. Espero que você goste. Vou fazer esse vídeo para você chamado O que é estudar português? Por quê? Cara, na verdade é muito comum a gente estudar português errado. Eu falo muito disso no e-book que tá para você fazer o download, 3 lições que você deve esquecer para aprender português. Ele vai aparecer aí. Mas vamos até comentar um pouco de alguns pontos que tá no e-book, depois leia também. Esse e-book seria o material, vamos dizer, a apostila dessa parte da aula. Porque na verdade, cara, o que a gente tem como ideia do estudo do português? Normalmente, aquela sequência de musiquinhas, macetinhos, tabelinhas, né, que o cara decora de uma certa maneira e depois fica bravo porque estudou aquilo a vida inteira, chega na prova e vai mal. Cara, o que acontece? Primeiro de tudo, a linguagem é uma ferramenta. Vamos entender isso, tá? Assim como você estuda qualquer outra linguagem, imagine que você vá fazer um curso de alemão. E aí você vai querer saber o que significa uma determinada estrutura em alemão, então você de repente simplesmente fala, bom, essa estrutura está na página 425 da gramática do alemão. Aí você pega a gramática do alemão, abre lá na estrutura na página 425 e começa a estudar por lá. Cara, claro que você não vai entender, certo? Por quê? Porque você não começou lá do comecinho. Se você ficar naquela página, começar pela página 425, você pode ficar 3 anos estudando aquela página que você não vai entender. Agora, se você voltar para o começo, para a página 1, for acompanhando a sequência até chegar à página 425, aquilo vai ficar bem natural para você, porque você entendeu a estrutura como uma lógica. Cara, primeiro ponto, estudar linguagem não é como estudar outras matérias, como história, por exemplo, que embora haja, claro, uma interligação entre os fatos, para, objetivamente falando, vamos dizer assim, ela é fragmentável. Eu posso entender bem sobre a Revolução Francesa e não saber nada sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não, estudei uma coisa, mas não estudei a outra. Percebe? Em português isso não existe. O estudo da linguagem vai se completando cada vez mais. E na primeira aula, a gente faz, no primeiro assunto, você faz links necessários com o último, o primeiro e o último, na verdade, nunca chega, porque sempre há outros aspectos relacionados àquilo, mas claro que a gente vai ter como eixo de estudo os limites da normativa, certo? Mas é por isso que a gente fala muito em língua portuguesa. Entenda isso. O que a gente está estudando aqui é língua portuguesa. É língua, é linguagem, como estudar qualquer outra língua, certo? Que não é um conjunto de macetes. Você percebe que mesmo para o intuito de provas e concursos públicos, enfim, hoje as provas não focam tanto em concursos como é em frases soltas, como era, por exemplo, nos anos 90, até final dos anos 90, que você pegava lá uma frase solta, um termo em destaque, classifica a frase em destaque. E aí você classificava a oração subordinada adverbial causal, oração coordenada, enfim, oração subordinada. Você classificava lá, simplesmente dava nomes
certo? Hoje não é mais assim que aparece. As questões são contextualizadas, vêm de textos, e ainda existe aquela mentalidade dos anos 90 de responder sem olhar para o texto. Cara, se tem um texto, é porque aquele contexto vai influenciar no sentido da sentença. Coisa simples, como por exemplo, um verbo de ligação, um verbo ser. O verbo ser de ele é feliz é diferente do verbo ser de minha casa é aqui. Percebe? São dois verbos completamente diferentes. O sentido é outro. Como eu vou saber qual sentido aquele verbo ser tem? No texto. Percebe? É lá, um contexto pode mudar tudo. E é isso que a gente vai ver, cara. Na verdade, estudar português é entender que a gramática em si é uma peça de um quebra-cabeça. É uma peça, é a primeira peça, importantíssima, mas é apenas uma peça de um quebra-cabeça. É como analisar uma pintura. Cara, você imagine que eu vá analisar a pintura e eu vá olhar para essa pintura que está aí, o famoso quadro da Mona Lisa. Aí você fala, se eu, vamos supor, não entendo nada de história da arte, aí eu vou analisar essa pintura. De repente o cara chega e fala assim, bom, tem uma mulher, né, um fundo meio borrado, e ela está com as mãos assim. Pronto. Agora, por que existem compêndios e mais compêndios, obras e mais obras analisando isso? Percebe? O olhar leigo não sabe nem para que olhar. Eu coloquei aqui para você só o comecinho do como analisar uma pintura. O site está aí para você, do analisar uma obra de arte. Só para você ter uma ideia, caso você não entenda muito sobre pintura, só para você ter uma ideia. O que um especialista em arte vai olhar para começar a brincadeira? A composição, quais as linhas que organizam o quadro, isso é a organização das figuras segundo esquemas geométricos ou não, eixos bem marcados ou não, seguem leis de perspectiva ou não, o desenho, qual é a função da linha, sua espessura, a forma, se ele tem um papel fundamental ou acessório, vai olhar para as cores, quais são as cores dominantes, quentes, frias, fundamentais, complementares, de onde vem a luz, ela está repartida uniformemente, qual é o efeito, vai olhar para a técnica da pintura, isso é sempre muito importante, a técnica da pintura. Então, o que o impressionismo, por exemplo, trouxe para a técnica da pintura? Não é um monte de borrão, não. O que ele quis com aquilo? O que ele quebrou? Padrões acadêmicos, enfim. Aí outros modelos copiaram, certo? Uma técnica de pintura vai analisar tudo isso. Que se eu não tiver a noção global, eu olho só um desenho. Certo? Às vezes é um rabisco, mas o que aquele rabisco, como o leigo pode falar, pode significar? Né? Então vai olhar para a Mona Lisa, vai olhar para o óleo, para a matéria, óleo, têmpora, deverá analisar se o olhar do espectador é atraído para algum ponto especial, por quê? O que se pretende traduzir com as cores, o emprego da técnica, por que o tema, por que essa técnica, por que o estilo, como o todo se compõe considerando aquilo como um marco para a época. Enfim, cara, tem muitos detalhes aí que um leigo olha o quadro, um especialista olha friamente, teoricamente, o mesmo quadro, mas se eu não sei para que olhar, eu nunca vou ver aquilo como uma qualidade nem como um defeito. Percebe? Eu fico no vazio. É aquela história. Isso vale, aliás, para qualquer outro campo do conhecimento, certo? Você imagina que a gramática, como eu estou te dizendo, é essa teoria da pintura. Então você vai fazer uma aula de pintura, você na primeira aula vai aprender linha. Na segunda aula você vai aprender cores. Na terceira aula você vai aprender formas. Na quarta aula você vai aprender técnicas de iluminação. E assim é. Aí você fala, quando eu vou pintar um quadro? Cara, quando você começar a pintar o seu quadro, você tendo todo esse aparato de técnicas, aí você vai pintar um quadro de verdade. Eu posso pegar agora e colocar 100 telas aqui na minha frente. 100 telas. E vou pintar 100 telas. Cara, eu vou chegar na centésima do mesmo jeito que eu comecei a primeira, porque eu vou cometer os mesmos erros várias e várias vezes. O que eu preciso fazer? Faço a primeira tela. Estudo algum aspecto teórico, vou para a segunda tela. Estudo um aspecto teórico, vou para a terceira tela. Estudo um aspecto teórico, vou para a quarta tela. A hora que eu chego na centésima tela, eu estou só com o aspecto teórico da centésima tela? Não. Eu estou com a soma de todos os aspectos teóricos dessas 100 telas. Aí eu vou olhar para a primeira tela e falar assim, nossa, e eu achei que estava bom.
eu achei que estava bonitinho. Porque estava sem teoria. A teoria eu percebo na prática. Um leigo nem percebe o tanto de teoria que tem por lá. Só olha e fala, nossa, que bonito. É assim que a gente faz muitas vezes com uma redação. Um amigo nosso escreve uma redação e você fala, nossa, nunca vou conseguir escrever assim. Você está estudando gramática? Não, mas o problema não é gramática, é redação. A gramática é a primeira peça do quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça que engloba gramática, redação e análise de texto. É a ferramenta para a produção e a leitura. Isso é estudar português. E começar a estudar português sem ter essa primeira mentalidade de a teoria não é um fim em si mesma, sem ter isso, cara, é jogar todo o estudo no lixo. Aliás, se eu pensar que o português, que a gramática, o estudo da gramática é um fim em si mesmo, a gramática seria a matéria mais inútil que a gente teria. Mais inútil, por quê? De que me interessa classificar uma oração se o meu único intuito for classificar aquela oração? E daí que aquela oração chama aquilo? Agora, se eu entender a gramática como ferramenta única, fundamental e necessária para a produção e entendimento de qualquer outro conteúdo, aí a ferramenta gramatical deixa de ser inútil e passa a ser fundamental. Ela não é para ela. Ela é para os outros. Eu poderia ter uma prova altamente exigente em português sem ter a matéria português. Com certeza. Porque a gente cobra português num texto de história, num texto de direito, num enunciado de matemática, que o cara decorou a fórmula, mas não analisou a estrutura, não pegou as informações do enunciado. Aí que é o português. O português não é para si. O português é para os outros conhecimentos. É o que vai abrir a margem para todos os outros campos de pesquisa. Ok? Como eu estava te falando, como qualquer área de conhecimento. Imagine que você vai lutar em MMA. Cara, um leigo assistindo MMA olha e fala assim, puxa, o povo tudo se agarrando, aí tudo igual. O cara se agarrando, tudo chute, soco, se agarra e acabou. Cara, pega um especialista em luta, vai assistir. É um jogo de xadrez, o cara vai no chão, ou assista com comentários. Se você assistir com um comentário de alguém que entende, ele vai falando como que ele soltou, o que ele pegou, a pegada que ele fez, se ele abrir a guarda aqui, o outro vai puxar dali, toda a técnica, a estratégia por trás, por que ele caiu daquele jeito, por que ele segurou daquele jeito, por que ele respirou de tal maneira, ele colocou a mão assim. E ele sabe, um lutador sabe o nome de todos os golpes que ele está dando, cada chute, cada soco, cada pegada, sabe o nome. Por quê? Vai chegar na hora da luta, o juiz vai parar e falar, parou, como chama esse golpe que você deu aí? Ah, não sabe o nome? Acabou, então tá desclassificado. Não, isso nunca vai acontecer, ok? Mas por que ele sabe o nome? Porque a partir do momento em que ele classifica, ele distingue, ele sabe utilizar. Ele fala, opa, eu tenho isso, eu classifiquei, dei informações para aquilo, mas quando eu classifico, eu entendo aquilo, como que eu faço, em que situação eu posso usar, como que aquilo pode se mesclar com outros. Daqui, eu venho da onde para chegar aqui? Estando aqui, eu posso ir para onde? Então as classificações se dão unicamente para uma necessidade de referencializar. Não porque sei o nome de todos os golpes, posso ir para o ringue. Não. Eu saber o nome é um passo importante. Eu conheço, eu sei o que eu posso fazer. Agora, vamos aplicar e linkar e juntar tudo. Você não vai para uma luta conhecendo um golpe só. Assim como em outras áreas do conhecimento, futebol. O cara vai lá no futebol e fica no treino driblando cone. Cara, ele não tem chutando bola contra a parede. Eu nunca vi a Copa do Mundo de driblar cone, de chutar bola contra a parede, de ficar correndo com elástico amarrado. Eu nunca vi isso. Mas por que no treino fica fazendo isso? Porque cada treino desses é uma habilidade. Desenvolveu aquela habilidade, depois desenvolve a outra, mas sem perder as anteriores. Certo? Cada chute tem um nome. Olha, ele deu um passe, enxerga aquele determinado passe, aquele determinado drible. Por que os dribles têm nomes? Eu saber o nome do drible vai fazer com que eu saia driblando todo mundo? Não. Pelo contrário. Agora, se eu não conheço nada de futebol, e eu particularmente não conheço nada de futebol, cara, pra mim jogo de futebol é tudo igual. Um jogador bom é aquele que faz mais gol. Percebe? Eu não vejo, não assisto, não conheço. Agora, pede pra um cara
que entende de futebol. Às vezes ele vai perceber que aquele cara não faz nenhum gol, mas se ele sair do time, o time todo vai desestruturar, porque ele enxerga jogadas que eu não enxergo mesmo que a gente veja o mesmo jogo. Caco, mas eu não gosto de esporte, nem de MMA, nem de futebol, não entendi ainda a metáfora. Música é a mesma coisa. Cara, um especialista em música, um músico, ouve diferente de um leigo. Imagine se você toca algum instrumento, se você toca baixo, se você... Baixo é legal demais porque o baixo é aquele instrumento que ninguém percebe. É um leigo, dificilmente percebe um baixo em uma banda de rock, por exemplo. Agora, um baixista, cara, vai perceber muito. Eu me lembro sempre de uma história, eu tava era adolescente e tava num show, num barzinho desses undergrounds que tem em São Paulo, e tava com um amigo meu que era roqueiro e baixista. E aí, cara, tava uma barulheira, eu não tava entendendo, detectando nada ali, só a barulheira, aqueles, né, o vocalista berrando e tal. E ele começou a perceber alguns erros do baixista. Cara, ele era baixista. Falou, não, o baixo dessa música não é assim, ó, ele tá, nossa, esse baixista tá muito ruim. Cara, eu não tava nem percebendo que tinha um baixo na música. Mas ele, como baixista, detectou aquilo, porque o ouvido dele tá treinado para perceber aquilo. Como você tá no supermercado, barulheira, 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 você nem percebeu que tem música ambiente. Agora, começa a tocar sua música preferida. Cara, seu ouvido vai direto lá. Vai direto, porque você se treinou para perceber aquilo. Percebe? É isso que a gente faz quando a gente conhece a teoria gramatical, a hora que a gente está lendo um texto. A gente para de ver o texto como um amontoado de palavras, assim como a gente para de ver um quadro como simplesmente uma figura, como a gente para de ver uma luta com um monte de gente se batendo, um jogo de futebol com um monte de gente chutando uma bola. A gente olha para o texto e percebe lá estruturas, percebe técnicas, percebe ritmo, melodia, sonoridade, raciocínio argumentativo e percebe a palavra e a construção utilizada, se o autor está usando coordenadas, se está usando subordinadas, se tem substantivos, se tem adjetivos, se os adjetivos são do caráter mais subjetivo ou mais objetivo, como que aquele substantivo, aquele adjetivo se liga ao substantivo, se está montando referentes, se já tem o referente pronto e ele está só dando uma informação adicional, onde entram os advérbios, aquele advérbio está ligado ao verbo, está ligado a um adjetivo, aquela possibilidade gera alguma ambiguidade, se gera ambiguidade é proposital, se for um texto literário, por exemplo, puxa, percebe que gera uma ambiguidade, se eu ler de um jeito eu chego a um efeito, se eu ler de outro jeito eu chego a outro, e para o sentido do texto é muito interessante que eu perceba os dois. E assim vai com cada uma das classes de palavras, as conjunções. O autor utiliza conjunções, ele deixa oculta, deixa subentendida, mas a relação fica clara, fica ambígua, que tipo de conjunções ele usa, como que ele está desenvolvendo esse argumento, seja um texto literário, seja um texto não literário. Cara, tudo isso é análise textual. Aí o cara fala para mim, nossa, mas eu nem vou estudar gramática, porque na minha prova só cai análise de texto. Mas eu não sei por que eu erro análise de texto. Não, mas... Cara, claro! Como você não vai estudar gramática se na sua prova só cai análise de texto? A análise de texto não é um passo antes da gramática. É um passo depois da gramática. A gramática é a ferramenta que chega à análise textual. Assim como, se eu quiser, como eu te falei, entender o que está acontecendo teoricamente numa música, numa orquestra, eu vou estudar a teoria musical, eu vou começar fazendo escala. Percebe? Para perceber tonalidade, perceber tom, como que o arranjo foi feito, o que aconteceu, enfim. Assim é para qualquer área do conhecimento. Cara, costuma-se dizer que a gente tem dois tipos de especialistas. Aqueles que estudam 15 minutos e os que estudam 15 anos. Porque quando você estuda 15 minutos, você olha ali e fala, não, beleza, já sei tudo que tem para saber. Estuda, vai um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que isso. Opa, pera, abri uma porta aqui que eu tô vendo que tem um buraco. E você vai começar, talvez, a ver uma completude uns 15 anos de estudo depois. E ainda assim, cara, olhe lá. E linguagem é um estudo assim. Não tem fim. Não tem fim. Sempre aparece uma porta nova, um caminho novo, uma reflexão, uma percepção. Tanto na produção, caminhos de produção, caminhos argumentativos, quanto percepções na leitura, principalmente efeitos expressivos de textos poéticos, literários, é um caminho sem fim. E só que para você desvendar esse caminho, começa com algo que é
até um certo ponto controlável. A ferramenta gramatical. A gramática normativa, ok? Que é, como você viu, uma caixa de ferramentas. É isso que a gente faz no estudo do português. É essa intenção que a gente deve ter quando a gente começa a estudar português. Não como, estudei esse assunto, respondo as questões daquele assunto. Legal. Próximo assunto, estudo esse assunto, respondo questões daquele assunto. É até um pouco artificial isso que a gente faz, sabe? De separar questões por assuntos. Né? Porque na prova mesmo, claro, é tudo misturado. Né? Porque no texto é tudo misturado. O que interessa é... essa fragmentação que a gente faz é para você ver uma certa aplicação e de uma certa maneira ir auditando para ver se você está compondo o todo ou não. Mas o todo é sempre importante. Por isso, desde já, revisões constantes. Tá? A revisão é fundamental. Okay? O cara às vezes chega no fim de cursos de português e fala, puxa vida, não estou entendendo de uma certa parte. Você revisou o começo? Ah, não, isso aí já vi faz 6 meses. Puxa vida, 6 meses atrás, aí, cara, se você não acompanhar o todo, é como eu começar a estudar alemão começando da página 434. Né? Eu quero saber o que é uma estrutura em alemão. Vou lá, pego a página 430. Começo dali? Não, começo do começo. Se eu chegar, fiquei 2 anos sem estudar alemão, vou começar de onde eu parei 2 anos atrás, nem pratiquei nada, cara, não vou começar a partir dali, porque o que vai estar ali depende de um contexto e de uma lógica que veio sendo montada desde o começo. Linguagens são assim, as linguagens são um bloco, são uma coisa só, ok? Vamos dar uma olhada nesse texto do Matoso Câmara Júnior, que ele fala bem isso, ele diz... Tem se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido. É assim que, nas crianças, a partir do momento em que rigorosamente adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo e repentino vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental. Se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres e aplicações desse novo e preciso instrumento, vai concomitantemente aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. E é este, e não outro, antes de tudo, o essencial proveito de tal ensino. Cara, é este o essencial proveito de tal ensino. A gente entender que quanto mais eu conheço estruturas, mais eu aprofundo a capacidade de pensar. Olha que interessante isso que o Celso Cunha, o Matoso Câmara está falando. Não é que eu tenho a ideia e simplesmente passo a ideia para palavras. Não. Eu somente consigo estruturar as ideias se eu conheço as ferramentas para aquilo. Cara, imagine que você queira fazer uma determinada atividade na sua casa, né? Eu quero tirar um cano da parede. Cara, só que eu não conheço ferramentas e fico puxando o cano com a mão. Eu nem tenho ideia. Cara, pra mim não dá pra tirar esse cano da parede, é impossível. Aí chega um cara que tem um alicate de pressão. Puxa, eu nem conhecia um alicate de pressão. Como que eu ia pensar em usar se eu nem sabia que existia? Mas aí o cara pega e fala, não, tem uma ferramenta que faz isso facinho. E faz. Nada é impossível se eu conheço a ferramenta correta. Se eu não conheço a ferramenta, como que eu vou fazer isso? Cara, não faço ideia, a mesma coisa. Eu olho para uma escultura em bronze e falo, cara, é impossível fazer isso. Certo? Agora, se eu conhecer a técnica, conhecer a ferramenta, um cara que trabalha com isso, que tem todo o material necessário e sabe como fazer, ele vai lá e fala, não, isso aqui é a estrutura mais simples que tem. A linguagem, mais uma vez, é essa caixa de ferramentas, esse pacote de ferramentas, de olhar para uma redação e falar, não, essa redação é simples, é estruturalmente simples. Vamos ver por quê? E olho, vejo, mas tudo começa com a ferramenta gramatical. É olhar para uma análise de texto e perceber aquilo. E
claro, as questões gramaticais. Então, na verdade, a gente abarca os três ao mesmo tempo. Mas o que eu preciso muito de você é tenha essa perspectiva de que é tudo junto, é tudo linkado, certo? Você vai chegar ao curso no fim. A gente vai fazendo essa relação o tempo todo. Essa é a gramática em espiral, mas é tudo linkado. É tudo, um item está completamente interligado ao outro. Isso é linguagem. A gente não faz um texto com uma classe de palavras só, ok? E isso faz com que a gente aprofunde a nossa capacidade de pensar. Então, quanto mais eu sei o que eu posso fazer, mais eu penso em usar aquilo, ok? Tem um texto da Clarice Lispector, é um conto chamado O Erudito, que mostra realmente como é o estudo quando a gente desvincula da aplicação, da realidade. Esse texto diz assim: ele é agora gerente de uma loja de sapatos. Não porque escolheu, mas foi o que lhe restou. Perguntava-se sempre: onde está o meu erro? O erro em relação a seu destino, queria ele dizer. Não há grandes motivos a procurar no fato de alguém ser gerente numa loja de sapatos. Mas uma vez que ele mesmo se pergunta e estende sapatos como se não pertencesse a esse mundo, o motivo da indagação aparece. Por que realmente? Fora, por exemplo, o melhor aluno de história e até por arqueologia se interessava. Mas o que parecia lhe faltar era a cultura histórica ou arqueológica. Ele tinha apenas a erudição. Faltava-lhe a compreensão íntima de que fora neste mundo e com esses mesmos homens que haviam sucedido os fatos, que fora na terra em que ele pisava que houvera um dia habitantes, e que os peixes que se haviam transformado em anfíbios eram aqueles mesmos que ele comia. E até hoje é como um erudito que ele estende sapatos, como se não fosse em contato com esta áspera terra que as solas se gastam. Caco, o que tem a ver esse conto com o meu início do estudo do português, estudo da gramática? Cara, o que ele está perguntando aí? O cara é gerente da loja de sapatos, até aí tudo bem, não há grandes motivos para o cara se questionar. Mas ele fala, por que eu estou aqui? Cara, eu era o melhor aluno de história, por exemplo. Mas ele tinha história na teoria, como um erudito. Ele não percebia, o cara que vai lá no Museu do Ipiranga e não percebe que foi ali que aquilo aconteceu. Foi ali. Dom Pedro usou realmente aquela roupa. Percebe? Aí ele estudava biologia e comia o peixe, mas ele não associava o peixe da teoria ao peixe da prática, aquele peixe que ele estava comendo. Até por arqueologia ele se interessava, mas ele não percebia que aquele estudo dele era aquela terra que ele está pisando, é ali que aquilo acontece, aquela teoria é aplicada diretamente. Então ele ficava com a teoria vazia, como um erudito. Até hoje é como um erudito que eles têm de sapatos. Como se não fosse em contato com aquela terra que aquela sola se gasta. Uma coisa é o sapato que eu estou usando, é sapato velho aqui. Outra coisa é este sapato da teoria que eu estendo e coloco aqui na estante. Cara, esse texto, esse rápido conto da Clarice, O Erudito, mostra muito como um pouco até da inutilidade de como ficar vazia a erudição, a informação sem a prática, sem a aplicação. Então é isso, cara. Às vezes o cara estuda a gramática como um erudito. Esse erudito do texto. Quer dizer, ele tem toda a ferramenta, tem todos os conceitos gramaticais e fala de nomes complicadíssimos como se isso fizesse com que ele fosse um ser iluminadamente superior, mas não percebe que essa língua que eu estou usando agora com você, a língua do jornal, a língua do texto, a língua, enfim, a língua que está escrito, todas as informações, é a mesma língua que ele estuda. Cara, é muito comum o cara associar o estudo da gramática realmente a algo alheio à vida dele. Como que eu estudo figuras de linguagem? No dia a dia. No dia a dia, lendo contos, lendo textos, vendo um meme no Facebook e tem lá uma piadinha, qual foi o efeito expressivo? Por que eu entendi aquilo daquele jeito? Ou por que eu não entendi um determinado texto? Não ficou clara a ideia? Por quê? É aquilo, é ali que eu vou resolver. É essa junção. Não vamos estudar gramática como um erudito
estendendo sapatos como se não fosse nessa boca que essas palavras se gastam. Não! Vamos trazer a teoria para a prática. É isso que o seu concurso espera de você. É isso que está, como eu te falei, nesse livro do 3 lições que você deve esquecer para aprender português. Vou deixar para você fazer o download dele, né, para você ler tudo isso também. Mas basicamente as 3 lições são as seguintes. Primeiro, esqueça a fragmentação. Um resumo, vamos dizer, de tudo que eu te falei aqui, né? O que é o esqueça a fragmentação? Essa questão de estudei o primeiro ponto, acabou, ufa, próximo, outro, acabou, ufa, próximo, acabou. Cara, isso não existe no português. Não existe. Claro, a gente é ensinado a estudar assim desde o ensino médio, né? Talvez, na verdade, desde o ensino fundamental, porque você tem lá a prova do primeiro bimestre, lembra? Aí no segundo bimestre é outro assunto do segundo bimestre. E a professora na prova não pergunta a matéria do primeiro bimestre, né? Quando o professor falava no colégio, eu lembro, quando o professor falava, matéria cumulativa, nossa, como assim? Que absurdo! Matéria cumulativa. Cara, mas não tem como eu te ensinar linguagem sem matéria cumulativa. Porque tá tudo interligado. Eu te ensino substantivo. Como que eu vou te ensinar adjetivo se você esquecer substantivo? Como que eu vou te ensinar advérbio se você esquecer o adjetivo, se o advérbio se liga a adjetivos e a verbos? Não, mas eu não preciso disso, só o advérbio. Não! As palavras não são soltas. As construções são linkadas. Então aquela história de estudo isso, resolvi. Próximo assunto. Estudo isso, não existe. Aliás, eu costumo dizer que ninguém tem dúvidas em sintaxe, por exemplo. Não existe dúvida em sintaxe. Todas as dúvidas de sintaxe têm causa na morfologia. Pode ter certeza disso, tá? A morfologia, o momento em que eu vou te mostrar as peças, certo? Como que a gente vai linkar peças se você não conhece as peças? É como um mecânico que quer entender o funcionamento geral do carro sem conhecer cada peça. Não. Então, na verdade, se o cara chega para mim, por exemplo, Caco, eu não estou diferenciando uma oração subordinada adjetiva de uma oração subordinada adverbial. O problema não é a oração adjetiva e a oração adverbial. Não é. É adjetivo e advérbio. Algum ponto lá que, em vez de entender a estrutura, ele decorou uma musiquinha, inventou um macetinho e não resolveu como estrutura. Aí, na hora que ele vai precisar aplicar aquilo, dá errado. Aí ele vai perceber o problema. Então, as dúvidas não são de sintaxe. Na sintaxe fica difícil. Não. É que na sintaxe eu preciso aplicar um conhecimento. Mas se eu não tenho o conhecimento para ser aplicado, aí dá problema. Na hora que eu vou aplicar, eu vejo a fragilidade que foi o ensino, o estudo fragmentado da morfologia. Percebe? Então, essa aula, cara, é muito importante para você começar o seu estudo. Muito importante mesmo. Vamos ver o tempo todo, e é importante que você tenha isso no seu estudo, essa relação entre os elementos e como cada elemento funciona. Sem tabelas, sem exceções, não tem regra. Mas não tem na tabela. Dane-se! Como que o texto trabalha com isso? É ali que é o foco. Como eu posso semanticamente trabalhar com isso, independentemente de estar em uma tabela ou não? A hora que cai essa ficha que eu não preciso de tabelas, que as tabelas são frágeis, são uma tentativa obtusa de fragmentar algo que não é fragmentável, que é parte de um todo. Cara, a hora que eu entendo isso, você entende a linguagem como um todo, acabou. Aí tudo se linka. O espiral, esquecer a fragmentação é trazer para o espiral. Gramática em espiral. Porque o espiral está aqui. Eu tenho uma certa sequência didática, mas está tudo pertinho. Se for uma gramática linear, o final está longe do começo. Não. É o espiral, faz assim, pronto. Se eu perco um pedaço, tudo que vem dali acabou. Como se eu estiver assistindo a um filme complexo, certo? Não é aquele filme que você pode dormir no meio, acordar e de boas. Está assistindo a um filme e perde um pedaço do filme. Cara,
Ah, não estou entendendo o filme. E você volta só naquela cena que você não está entendendo. Não, volta no pedaço que você perdeu. Eu preciso entender como que chegou lá. Eu não começo um filme do meio. Como que eu vou estudar uma estrutura lógica do meio? O cara vai começar a assistir a novela pelo 100º capítulo. Aí fica perguntando, quem que é esse? Nossa, não tô entendendo nada. Nossa, novela ruim. Não estou entendendo nada. Claro, comece no primeiro capítulo que você vai entender. Isso é esquecer a fragmentação. Primeiro ponto importantíssimo. Não pule aulas, não pule momentos, não pule assuntos. Não vá direto para o final, porque o final é a aplicação. Se hoje você tem dificuldades, vamos supor, em oração subordinada adverbial, cara, não é lá o problema, é no estudo das conjunções. Mas para entender as conjunções, a gente tem de ter uma bagagem semântica que vem dos substantivos, adjetivos e advérbios. Vem de lá, vem de trás. Então, se tem problema, eu preciso ir na causa deste problema. Ok? O segundo ponto é uma consequência do primeiro, que é esqueça osinhos. Macetinho, tabelinha, musiquinha, bisuzinho. Cara, isso é... Acho que a pior estratégia que já inventaram para o ensino, para o fingimento do português, né? Porque funciona muito bem para momentos, vamos dizer, para sentenças simples, né? Descontextualizadas e considerando que todos os exemplos se encaixem naquilo. Dão certo algumas vezes, talvez muitas, mas não na vida real, certo? Só na vida fragmentada das provas. Então, quer dizer, o professor, o suposto professor, inventa lá uma musiquinha, uma regrinha, um macetinho e fala, não precisa nem ler. Só faz isso. Olha, que bizu, sensacional, bizu, né? Aí te dá lá 10 exemplos que aquilo dá certo. Aí você pega um exemplo diferente e fala, mas isso aqui? Ah não, aí é exceção. Vamos para a lista de exceções? Vamos lá. E começa a te dar uma lista de exceções. Aí é comum falarem assim, português tem mais exceção do que regra. Claro, cara, você inventa um monte de regra. Você inventa a regra que não dá certo. Aí você precisa inventar exceção para aquela exceção, porque daí aquela exceção já não dá certo. Cara, acontece que aquela regra não é regra. Eu não tenho uma lista de verbos de ligação. O verbo ser de minha casa, a casa é amarela, é diferente do verbo ser de a casa é aqui, indicando localização. É diferente de eu te dar uma casa de presente e falar, essa casa é para você. Pronto, não é nem localização e nem característica, já é um destinatário, é outro. E aí? Que tabelinha o verbo ser entra? Não é isso, cara. Eu vou olhar para o contexto, o que ele está significando. A partir do significado, eu vou usar minha caixa de ferramentas teórica para justificar isso. Tudo que eu pergunto o que é objeto direto, por exemplo. Aí eu comi o que? Pipoca, ó. Perguntei o que? Objeto direto, olha que legal. Beleza. Aí o cara fala, chegou a pizza. Chegou o que? A pizza. Só que aí a pizza não é objeto direto, é sujeito. Percebe? É tão simples a gente pegar exemplos que quebram isso, mas se eu te dou macete, eu só te dou exemplos que cabem no macete, e se eu for fazer a sua prova, como é normalmente no colégio, eu só coloco exemplos na prova que o meu macete deu certo. Percebe? Eu não preciso que você vá além daquilo, porque na verdade eu não estou te ensinando linguagem, eu estaria te ensinando a passar naquela prova. Na prova que eu mesmo estou fazendo. Para passar na minha prova basta você saber isso. Mas você que está aqui quer algo além. Você precisa de algo além. Você quer entender a linguagem como um todo. Certo? Precisa disso para você entender as questões de leitura. O autor de um texto não está preocupado em só colocar sentenças em que se eu perguntar o que vai ser objeto direto. Em só colocar sentenças em que o verbo ser está como verbo de ligação porque você vai fazer uma prova disso. Não! Ele vai colocar o que ele quiser, do jeito que ele quiser se expressar. E você, como estudioso da linguagem, tem de perceber que aquilo foi feito daquele jeito. Mesmo que não se encaixe na musiquinha, na tabelinha, no macetinho, musiquinhas de preposição.
Cara, a preposição tem um valor semântico absurdo que vai muito além de uma paródia de musiquinha de roda com as preposições chamadas essenciais, ante, após, até. Cara, não é isso que você vai encontrar nesse curso. Se você estiver fazendo o curso procurando isso, já para agora, porque isso você não vai encontrar aqui com certeza. Por quê? Mas, aliás, eu vou te falar vários para mostrar que não dá certo. A gente vai jogar por terra muitos desses macetinhos, musiquinhas, tabelinhas, muitos não, todos, aliás. Qualquer regra que você me disser, que você me der, eu te dou um exemplo de que ela não dá certo. Qualquer regra, assim, que desconsidere o contexto. Qualquer premissa suprema. Cara, eu posso brincar com isso de algum jeito, coloco no contexto metafórico, alguma coisa. Ah, mas aí você mudou o contexto. É. E quem disse que o autor do texto na prova vai fazer o contexto que você quer? Percebeu? Então eu preciso entender contextos. É de lá que eu uso o aparato teórico para justificar o texto. Tudo começa e termina no texto, certo? E, como consequência, também o esqueça o certo. O que eu digo com esqueça o certo? Cara, o que é o certo? Né? Ah, tem que ser assim. Cara, o autor fez... A Clarice Lispector, por exemplo, tem um conto que ela começa com uma vírgula. Vírgula. Blá, 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 e vai. Eu não vou olhar assim, ah, tá errado. Acabou. Não. Pera. Por que ela usou essa construção? Que efeito expressivo ela alcança começando esse texto com uma vírgula? Que tipo de informação ela quis me passar para isso? Eu não vou ler Guimarães Rosa falando, ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu não vou ler Drummond falando isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Não. A gramática normativa é um elemento, certo? É uma estrutura. Eu vou ver a linguagem além disso. A capacidade de eu perceber a linguagem que o autor usou, o efeito que ele fez. Vou, claro, ter questões de julgamento, de concordância, de pontuação, de regência. Sim, a gente vai ver tudo isso, isso é importantíssimo. Mas eu conheço para poder desconstruir e saber até onde desconstruir e entender. Bom, pera, o autor chegou a esse plano expressivo, por quê? O que ele desconstruiu da linguagem para chegar a isso? Então, eu não parto do princípio tá certo, tá errado, do jeito que... Não, eu vou para o texto. Eu tenho meu modelo teórico para ver o que o texto fez. O texto é o certo. Adequado ou não a determinado modelo teórico padrão, mas eu vou usar as variações possíveis desse modelo teórico que faça com que aquela construção tenha existido. Aquela construção não existiu? Ok, como que eu a explico? Esse é o caminho. Não só se produz aquilo que eu posso explicar. Não. A produção está lá. Eu preciso explicar como que aquilo pôde ser produzido. Esse é o raciocínio da onde? Da linguística. Por isso que é fundamental o nosso raciocínio linguístico no estudo da normativa. Trazer a linguística para o estudo da normativa. E é isso que a gente faz aqui no Gramática em Espiral. Percebe? Mas eu preciso que você entenda isso. É importante que você entenda essa lógica, esse pensamento, certo? E vá com essa intenção de ver a linguagem como um bloco, uma estrutura. Maravilha? E tudo começa aqui, com Fernão de Oliveira, na gramática da linguagem portuguesa. Chamava Gramática da Linguagem Portuguesa. E essa foi a primeira gramática feita na nossa língua, né? Ainda foi em Portugal, claro, porque até meados da independência, próxima à independência, a língua mais falada no Brasil ainda era o tupi. Então a primeira gramática da linguagem portuguesa, claro, que foi feita em Portugal. O que eu quero que você perceba é, se ainda não existiam concursos públicos e se o português não era cobrado em provas de concursos, por que então ter uma gramática? Eu estou dizendo isso por um motivo muito simples. Às vezes o cara tem essa noção, e é bem comum isso, de que a única finalidade de uma gramática é responder a questões conceituais, é responder a questões sobre um determinado assunto em uma prova, é fazer um X no lugar certo. E cara, entendam sempre isso. A resposta da questão é uma consequência, não a causa, certo? Por isso que é problema quando a gente limita o nosso estudo ao que
é objetivamente perguntado em uma questão ou não. Percebe? Porque isso acaba rompendo com toda essa lógica estrutural que eu estou falando para vocês. Se eu dependo para te ensinar um determinado assunto, que aquilo seja perguntado daquela maneira, daquele momento, e não te ensino aquilo, aí lá na frente a consequência daquilo eu preciso explorar, percebe? Aí lá na frente vai dar problema, porque é aqui que você não entendeu a lógica como um todo. É aí que o cara fala, mais uma vez, puxa, mas na redação eu tenho problemas, né, de passar a ideia, me expressar. Aí o cara fala, puxa, mas na leitura, um texto um pouquinho mais rebuscado, eu já tenho dificuldade na hora de analisar, enfim. Por quê? Porque limita o estudo da linguagem a aquilo que é minimamente questionado em uma questão de múltipla escolha. E isso não é estudar linguagem. Então, quer dizer, lá em 1536 não tinha concurso público e tinha gramática, claro, certo? Porque Fernando de Oliveira vai falar muito bem qual é a função de uma gramática. Coloquei aqui a parte, né, de onde eu vou tirar essa citação que eu vou mostrar para vocês, só que você vê que não dá para ler quase nada. O pedaço que eu vou mostrar para vocês tá bem aqui, não sei se você consegue ler, ó, arte de gramática em todas as suas partes, muito mais nesta da analogia, resguardo e anotação, tá vendo aqui? Ok? Eu reproduzi para vocês, obviamente, de uma maneira que você consiga ler, beleza? Então, o Fernando de Oliveira, em um trecho da gramática, ele diz assim: esta arte de gramática, em todas as suas partes, e muito mais nesta, da analogia e resguardo e anotação desse costume e uso, tomada depois que os homens souberam falar. Respeitei a grafia original, ok? E não lei posta que os tire da boa liberdade quando é bem regida e ordenada por seu saber. Nem é divindade mandada do céu que nos possa de novo ensinar o que já temos e é nosso, não embargado que é mais divino quem melhor entende. E assim é verdade, que a arte nos pode ensinar a falar melhor, ainda que não de novo. Ensina aos que não sabiam, e aos que sabiam, ajuda. Cara, primeiro você percebe, claro, a diferença gráfica que temos aí, né? A ortografia, cara, para você ter ideia, ela só foi sistematizada em 1910. Até 1910, cada um poderia escrever como quisesse. Quer escrever casa com Z, escreve. Quer escrever casa com S, escreve. Quer escrever anos com dois N's, escreve. Com N só escreve. Cara, a única questão era a correspondência gráfica e fonética. Percebe? Essa era a necessidade. Só que aí, cara, como tudo o que não há uma determinação, cada um acaba fazendo de um jeito. Bom, chegou a um ponto que cada um começou a escrever de um jeito. Você via em textos antigos a mesma palavra escrita 3, 4 vezes de 3, 4 maneiras diferentes, porque estava tudo certo. Não tinha uma determinação. Só que aí o que aconteceu? A maneira como você escolhia para representar graficamente as suas palavras era diferente da minha. E eu comecei a não te entender. E você começava a não me entender. E a linguagem deixou de cumprir a sua principal função, que é comunicar. Então a comunicação escrita começou a ficar prejudicada. Então o pessoal falou, peraí, qual é a função da linguagem? Comunicar. Não está comunicando. Como que a gente pode fazer para comunicar? Todo mundo escreve igual. Então vamos escrever igual. Foi aí, em 1910, que houve então a primeira determinação ortográfica, vamos dizer assim. Depois passamos por uma boa reforma ortográfica em 1945, outra em 1971 e posteriormente essa de 2010, né, que foi promulgada final de 2009, começo de 2010, que mudou pouquíssimas coisas, 0,8% das palavras, um acento ou outro que tirou. A maior mesmo foi a reforma de 43, aquela que farmácia deixou de ser com PH, as consoantes duplicadas, tinha muita consoante duplicada no português, como eu falei, anos, por exemplo, teria 2 N's, enfim, isso, gramática tinha 2 M's, né? Isso saiu tudo, foi a grande reforma ortográfica que houve no português. De qualquer modo, o que eu quero falar aqui não é nem isso, é
o sentido, o que de fato o Fernão de Oliveira traz de informação já importante pra gente, aquilo que o pessoal diz que hoje é uma revolução, tá, uma maneira diferente, cara, na verdade não, na verdade sempre foi a função da gramática. A função da gramática foi outra, senão essa. Esta arte da gramática, e muito mais nesta, em todas as suas partes, essa anotação, resguardo de costume e uso, que isso é uma anotação de costume e uso. A gramática é uma anotação de costume e uso, tomada depois que os homens souberam falar, e não uma lei imposta que os tire da boa liberdade quando é bem regida e ordenada por seu saber. Então é isso, cara. Primeiro os homens souberam falar, se comunicar. A gramática anotou o costume e o uso, certo? Para que ele continuasse com essa finalidade de expressão. Assim como foi necessário uma formulação ortográfica, porque deixou de comunicar. Então, peraí, vamos lá. O que a gente precisa aqui para continuarmos nos comunicando? Isso, vamos falar todo mundo assim? Aí que veio. Então é assim que tá todo mundo falando. Legal? Como um registro para ter um guia, para todo mundo se entender. Não lei que os tire da boa liberdade quando é bem regida e ordenada por seu saber. Isso é interessante, cara. Então o cara fala assim, bom, quem inventou tudo isso? Ninguém inventou tudo isso. Acontece que as linguagens usam assim. Então assim, se você anotar tudo que você fala durante um dia, como eu já te falei aqui, você vai usar orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações coordenadas sindéticas, assindéticas. Você usa conjunções, advérbios, pronomes, preposições, sujeitos, objetos diretos, predicativos do sujeito, predicativos dos objetos. Você usa tudo isso. Então, na verdade, não é que... português, olha quanto nome, que difícil. Não, poderia não ter nome pra nada. E daí? As sentenças continuariam aí. Eu poderia chamar de abacate, banana e abacaxi, em vez de chamar de predicativo do sujeito e do objeto. Mas os nomes são óbvios, você entende a estrutura. Vamos falar sobre isso no momento certo. Ok, a questão é... a linguagem existe. A gramática não é de cima para baixo. Não é uma imposição. A gramática é uma anotação, ok? E tem as suas variantes, que vai ser um próximo tópico. Mas permite, a linguagem em si é muito mais do que a anotação da normativa, com certeza, com certeza. Não é uma divindade mandada do céu que nos possa de novo ensinar o que já temos e é nosso. Isso eu acho bem interessante, né, cara? Que ainda hoje o questionamento é o mesmo, né? Quem que inventou isso? Parece que é uma divindade mandada do céu, veio do nada, né? Alguém, um ser divino, um dom divino que é saber a língua. E não é isso não. É nosso. Então não é mais divino quem melhor entende, mas assim é verdade. Aí chegamos ao nosso ponto. A arte nos pode ensinar a falar melhor, ainda que não de novo. Essa é a função, cara. É me expressar cada vez com mais precisão. Eu encontrar maneiras de expressão, estimulando, a partir do momento que eu lembro do Matoso Câmara. Quanto mais eu conheço a ferramenta, mais eu me aproprio da propriedade de pensar. Eu tenho a ferramenta e aí começo a encontrar elementos para lidar com ela. Se você pega uma pessoa que tem pouco acesso ao ensino formal e pouca leitura, né? Às vezes não tem o ensino formal, mas tem uma leitura, tem uma vivência linguística específica, mas é comum, se a pessoa não tem vivência linguística em nenhuma área, o raciocínio dela também fica limitado a determinadas formas, a determinadas construções. A construção de raciocínio acaba sendo sempre no mesmo esquema, não sai de outras possibilidades. A partir do momento em que ela domina outras maneiras de linguagem, vai vendo outras formas de raciocínio e se inteirando de mais possibilidades, fala, puxa, eu posso ir até lá. E aí ela também vai tendo um novo vigor de raciocínio com as palavras de Matoso Câmara. Isso acontece com a gente também. Quanto mais a gente aprofunda o nosso estudo, mais formas de raciocínio a gente encontra. Isso em qualquer área. Outras áreas de estudo que você traga também, você vai relacionando e vai abrindo a sua mente, né? Você vai buscando outros caminhos e a linguagem é a ferramenta para isso. Então,
nos ensina a falar, entenda falar, não falar melhor, não com mais correção gramatical, mas com mais expressividade, com mais clareza, com mais ordenação de ideias. Não ensina a falar de novo, assim, não, isso que você fala não é falar, você não está falando, tá, mas cada vez com mais precisão. Ensina aos que não sabiam, ok, claro, um estrangeiro quer aprender português, pega a gramática, os caras não sabem, ensina. E aos que já sabem, ajuda. Esta é a função da gramática. E é essa a função que a gente tem de ter como primeiro plano. Se eu tenho essa função da comunicação em todas as suas vertentes em primeiro plano, tudo que vem daí para baixo é consequência. Eu entendo as questões envolvendo normativa, eu entendo as questões envolvendo variantes linguísticas, eu entendo as questões de textos formais, argumentativos, eu entendo as questões que envolvam textos literários, poemas é comum. O cara falar, quando cai texto literário ou um poema, aí eu me embanano. Texto argumentativo ainda vou bem. Claro, por quê? Porque o cara está limitado às construções que fiquem dentro da normativa. Então ele não sabe brincar com a linguagem. Ele tem lá um receituário e o que sai daquele receituário, o cara se perde. Vamos fazer isso diferente. Vamos entender linguagem. E quero terminar com uma fala do Carlos Alberto Faraco, que tem a gramática clássica do Faraco e Moura, né, que ele escreve com Moura. E uma do Silvio Elia, Faraco diz assim: texto é linguagem colocada em uso, uma vez que a sua construção visa ao estabelecimento da comunicação entre os interlocutores. Disse o Velia, o problema, como se vê, reside no seguinte: transpor o pensamento, que é imaterial, para a sua expressão oral, que é imaterial. Então, na verdade, a gente passa por um caminho de ida e volta. Quanto mais eu domino a ferramenta, mais eu tenho vigor de raciocínio. Só que daí eu preciso fazer a retransposição disso. Estruturei o raciocínio, como que eu vou articular o raciocínio? Daí já é um outro caminho neural, percebe? Já é um outro caminho da mente. A gente tem que ter habilidade para fazer isso, conhecendo a ferramenta, senão fica como aquele professor da faculdade que sabe muito, mas ele sabe para ele. Ele não consegue articular o pensamento dele de modo que ele deixe claro isso para os alunos. Garanto que se você fez algum ensino superior, você já teve algum professor assim, né? Que você vê que o cara é um gênio, cara, ele sabe muito, mas não articula o pensamento. Ele conhece do assunto dele, mas não conhece linguagem a ponto de articular e concatenar o pensamento para esclarecê-lo a pessoas que não estão dentro da cabeça dele. Ok? E essa fala, então, que, cara, é um tapa na cara da gente quando começa a estudar gramática, né? Não pode, Silvio Elia diz, não pode, anota isso, cara, deixa isso no seu quarto. Não pode ser considerado alfabetizado o falante que não consegue exprimir textualmente seus pensamentos. Ser alfabetizado é mais do que decodificar as palavras. É entender o seu funcionamento nos processos de leitura e produção textual. É o que eu chamo, e vou falar várias vezes aqui durante o curso, eu falo a comunicação além da palavra. O que é essa comunicação além da palavra? É isso, cara. Eu não leio um texto só decodificando palavras. Ser alfabetizado não é decodificar palavras. Não, é entender o seu funcionamento na leitura e na produção. Se eu leio um texto e não entendo aquilo que eu estou lendo, eu só estou decodificando palavra. Então eu não domino aquele idioma. Não domino, então eu não sou alfabetizado naquele idioma. Se eu não consigo expressar a minha ideia, tanto verbalmente quanto por escrito, eu não domino aquele idioma. Então eu não sou plenamente alfabetizado naquele idioma. Então, vamos partir desse princípio. O que a gente vai fazer aqui, antes de tudo, é isso. É essa alfabetização completa, né? Considerando como a alfabetização muito mais do que saber decodificar. Entender esse funcionamento. E, como vimos, isso é tudo um grande espiral. Né? Tá tudo linkado, tudo ligado, tudo interligado. No final que
a história se completa, certo? Então, principalmente na parte de morfologia, você começa a perceber várias ramificações, várias pontas que depois, na hora que a gente começa a amarrar, tudo vai se linkando, cara. Dá uma olhada nessa fala de outro gramático, outro linguista chamado Josué Motelo. Na verdade, não é linguista, é um estudioso, né, de linguagem. Ele diz assim: Celso Cunha tinha, na minha geração literária, a posição que, na geração anterior à nossa, coube a Sousa da Silveira, ou seja, a do mestre que, conhecendo profundamente a língua portuguesa nas suas minúcias e no seu conjunto, associou a esse saber admirável a sensibilidade de quem nascera para apreciá-la na condição de obra de arte. Antes do mestre das lições de português, tivéramos aqui as sucessivas gerações dos professores que se consideravam exímios na colocação dos pronomes, na guerra sistemática aos galicismos. Galicismos são palavras derivadas do francês, por muito tempo consideradas erros, né? Na sujeição aos modelos clássicos e, com isto, impunham mais o terror gramatical que o saber verdadeiro. Cara, isso é muito importante, né? Por muito tempo, professores exímios na colocação de pronomes, na guerra aos galicismos, impunham mais um terror gramatical que um saber verdadeiro. E eu digo que ainda hoje temos muitas pessoas assim. E muitas pessoas têm traumas no estudo do português porque tiveram professores, assim como eu tive, que era um exímio colocador de pronomes e tal, e impunha mais terror gramatical do que saber verdadeiro, que fica mais te corrigindo do que te ensinando. Percebe? É diferente você corrigir do que você orientar, do que você ensinar, mostrar contextos, do que você mostrar entendimento, fazer a pessoa entender junto com você. E é isso que a gente vai fazer aqui. Percebe? A minha função não é um corretor. Minha função aqui não é essa, certo? A minha função como professor é mais te levar, te trazer junto comigo e não te afastar disso, ok? E vamos juntos, então, entrar nesse grande espiral que é um estudo do português. Agora, essa conversa que a gente teve aqui, cara, pra mim é algo muito importante. É uma mudança, na verdade, de relação com o estudo da gramática, que, se não acontece, tudo que vem daqui para frente pode parecer estranho, né? Porque se você, como eu te falei, se você estiver esperando que a gente vai chegar aqui e eu vou começar a cantar musiquinha, a falar bizuzinho, a falar macetinho, cara, isso não vai acontecer aqui. Com certeza não. E se você está aqui comigo, é porque você já viu meus vídeos, já conhece os textos e já sabe que macetologia... Eu vou falar alguns macetes aqui. Pra quê? Pra mostrar que eles não dão certo. E você, cara, com certeza vai pensar, puxa vida, nunca tinha pensado por esse lado. Se você estudou até hoje com macete, pode ter certeza que você vai descobrir que são ídolos com pés de barro. Ídolos com pés de barro, sabe? Aquela grande visão com pés de barro. Passa uma chuvinha, derrete, cai tudo aquilo. Se você não estudou com macetes, parabéns, você é um privilegiado. Vamos aprofundar ainda mais o nosso estudo. De qualquer modo, é muito bom ter você aqui comigo. Espero que você tenha entendido o que é o estudo do português, entendido o que é linguagem como um todo, e agora você está pronto para estar junto comigo e começarmos juntos então este passeio pelo mundo maravilhoso da comunicação além da palavra. Bem-vindos ao Gramática em Espiral.